Né? Pode. Então tá. Só para o cronograma aparecer, Tá. e eu faço uma lida do cronograma. Esqueci. Professora, também é importante a senhora, quando for falar, repetir a parte do transporte. Foi muito interessante suas colocações sobre transporte. Tá, eu falo. Bom, vou lá, vamos novamente. Luz, câmera, ação. Estou falando assim porque eu fiz a primeira parte sem gravar, ninguém lembrou da gravação. Bom, então vamos falar do convite para o seminário presencial, nosso encontro está chegando, dia 26 de agosto, que ocorrerá na UERJ Maracanã, tá abaixo, está o endereço, Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã, auditório 113, que é o auditório do primeiro andar. Deslocamento para a UERJ, ele é um deslocamento, nós temos muito, né, acesso, né, à UERJ, nós temos para as pessoas que vêm descem na rodoviária Novo Rio, vocês podem se deslocar pelo VLT, né, que é um veículo leve sobre trilhos, que passa exatamente ao final da rodoviária. Ele tem uma integração com a linha de metrô, vocês podem fazer uma integração em metrô, e dali o metrô para a estação Maracanã. Vocês já vão descer em frente a um portão, um dos portões da UERJ. Então, é um acesso muito tranquilo para quem vem pela rodoviária, pela Novo Rio. Nós temos também acesso pela Central do Brasil, para as pessoas que vêm, né, da região da Baixada Fluminense, ali também com ônibus, também com saída de VLT, se a opção for metrô. Então, nós temos uma boa acessibilidade, né, para se chegar à UERJ. Então, nós estamos planejando iniciar às 8 horas, onde faremos uma recepção, acolhida dos participantes, um breve café da manhã. Algumas pessoas já sugeriram, posso levar algo típico da gastronomia da minha cidade, serão super bem-vindos, né? Não é impositivo, né? Mas receberemos muito bem. Após essa recepção e acolhida, nós teremos uma abertura, numa mesa comigo, com a direção da faculdade, pós-graduação, demais autoridades, e nós temos alguns de vocês, são gestores, né? A gente tem, por exemplo, a Danelon, que é gestora de Educação Especial de Resende, Moisés, Partido Euféries, e algumas de vocês que estiverem no encontro representando a gestão da secretaria de vocês, estarão na mesa das autoridades, porque é um curso praticamente voltado para a política pública de atenção, né, nessa fase da educação precoce. Teremos também representantes da Secretaria Estadual de Saúde, da Coordenadoria de Doenças Raras, que esteve até conosco, mas todo será uma mesa breve, com, né, uma breve acolhida. Às 10 horas, nós estaremos também brevemente falando sobre educação precoce como política de atenção à primeira infância e já partindo para o lançamento do livro Educação Precoce. Esse livro ele tem na capa o logotipo, né, que foi criado pela Sandra, que é o logotipo que nos acompanha desde o nosso primeiro curso. Esse livro ele é o resultado, os capítulos são resultantes dos trabalhos dos municípios que participaram do primeiro encontro em 2019. Nós recebemos da Secretaria de Saúde uma impressão de livros para que fossem entregues ao curso anterior, e também temos uma reserva para entrega a vocês, né, do livro físico. Mas, logo após o nosso encontro, ele será disponibilizado no grupo, no Classroom, como também um livro em PDF, para que vocês possam socializar. A gente espera que esses livros vocês possam levar, né, para o espaço de vocês. Essa é a ideia de também o nosso curso, a partir do relato de experiência de vocês, se transformar também num e-book, com uma publicação, com ISBN, pela editora Hipátia, para que fique registrado não só para os cursistas, mas também
para pessoas do Brasil, né, do Brasil inteiro. Então, às 11 nós teremos o início da apresentação de relatos de experiência. Vocês podem construir um breve, né, PowerPoint, até 10 minutos, né, a gente não tem, né, condição de termos muito mais tempo do que isso. Vocês não puderem construir também um PowerPoint, podem apresentar oralmente. Lembrando que esse relato de experiência, ele precisa vir articulado com os aspectos teóricos, dos teóricos discutidos aqui ao longo do curso, articulado, então, com o diário de bordo, né, que vocês vão escrevendo, e Karine já passou muito bem, vem passando, e a gente está à disposição para ir trocando com vocês. Vamos ter aí, então, um intervalo. Nesse momento de intervalo, prévio ao almoço, nós estaremos fazendo uma apresentação dos materiais adaptados, aqueles materiais que foram apresentados, e também vocês podem trazer. Lembra que no início do curso nós falamos dos materiais adaptados que vocês utilizam ou que foram construindo a partir dos nossos, e nós estaremos, então, fotografando esses materiais, vocês, também para constituir uma parte do nosso e-book, né? Essa parte documental, né? do produto, né? Do produto material didático. Depois nós vamos ter um intervalo para o almoço. Nós temos vários restaurantes, né, na UERJ, o preço muito acessível, em vários andares, são 12 andares, e que vocês podem fazer uma refeição, uma refeição boa, é um preço bastante acessível, na medida que é uma universidade, sem que a gente precise ficar saindo do espaço da universidade. Depois, às 13h30, nós voltamos e damos continuidade aos relatos, e depois, às 17h30, nós fazemos a nossa cerimônia de encerramento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Karen, sim. Professora, eu queria só uma orientação. Para quem, infelizmente... Está muito baixo para mim, peraí. Baixo. E agora, melhorou? Melhorou. Para quem, infelizmente, não vai poder comparecer, até que dia eu posso enviar o relato de experiência? Qual é o período via plataforma? A gente pede para que o relato de experiência ele seja postado no Classroom, tá? Para aqueles que não possam, né, não possam participar. Que aí, nós podemos, por exemplo, se vocês fizerem até mais ou menos dia 24, a gente pode, inclusive, tentar fazer uma coletânea e fazer uma breve, né, deixar e fazer um breve material dos relatos de vocês e mostrando, né, publicizando a apresentação de vocês. E depois... Professor, eu tenho feito semanalmente no espaço de atividades do Classrooms, mas depois eu entendi que haveria um comando da gente colocar no formato que foi orientado pela professora Ana. Sim. Né, de juntar, de compilar todos os dias, é isso? Ou eu estou errada, equivocada? Não, a gente pode, essa dúvida mais específica, Karen, eu acho que você pode trabalhar diretamente, ou com a Sandra, ou com a Karine, ou rever no Classroom, porque a gente inclusive a gente tem um vídeo, não é, Sandra? A gente tem até um vídeo, e a gente pode orientar essa rota para você, tá bom? Para que você possa ler, para que você possa assistir o vídeo, tirar dúvida e retomar num contato mais pessoal, tá bom? Tá bom, então. Então, não tem problema eu não estar presencialmente, né? Ok. Você é de onde, Karen? Eu sou de Brasília e não há a menor possibilidade de ir, infelizmente. Imagina, a gente gostaria muito, né? Mas as passagens estão caríssimas, não é, Karen? Sim, infelizmente. As passagens aumentaram muito e a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente tá estudando, ser pesquisador no país, a gente está com pouca... as universidades também estão com dificuldade, né, de manter. Claro que
você vai poder apresentar. Então, essa dúvida toda, depois você conversa em particular com a Sandra ou com a Karine, que elas vão te orientar nessa rota, tá bom? E para que você possa, quer dizer, não vai estar presencialmente, mas que você possa estar conosco, né, com o material ali exposto, e depois a sua apresentação constando no nosso e-book. Tá bom, Karen? Mais alguma dúvida? Voltando aí à dúvida da Karen, eu peço que esse relato vocês tentem seguir o modelo, porque é um modelo de produção de um livro, né? Que vai ter, ele está todo dentro do molde dos indexadores de produção intelectual. Então, é importante que vocês tentem seguir ao máximo, né, esse roteiro, para que o trabalho de vocês ele possa estar, né, adequado e numa publicação, né, científica, fruto, não é, de um projeto de extensão, mas um projeto também que teve, né, toda uma metodologia de um trabalho de campo, do relato de vocês. Não é fácil, né, gente, né? Nós somos assim guerreiros, né, de chegarmos até lá o dia de hoje, né? Nos encontrando, né, com toda a dificuldade aí que a gente sabe que a gente tem, uma sexta-feira, não é? Que já é um dia da semana, né, que a gente já está assim, meio sem gás, mas é muito bom, nós conseguimos chegar aqui, eu tenho certeza que dia 26, né, será, né, melhor ainda, né? Mais alguma dúvida? De onde você é, Cláudia? Sou de Oi? Teresina, Piauí. De onde? Teresina, Piauí. Eu fico numa alegria tão grande, né? Porque quando nós lançamos o curso, nós imaginávamos aí que teríamos a adesão dos colegas, tantos colegas de outros estados, de outros estados, né? E isso para a gente é uma alegria. Eu acho que se foi um aprendizado desse momento da pandemia, foi justamente nós podermos nos aproximarmos, não, enquanto pesquisadores, enquanto profissionais. Se não fosse essa experiência aí da pandemia, a gente não teria tido a possibilidade de tê-los aqui. Brasília, né, Piauí, Pará, Bahia também, né, Espírito Santo, inclusive, né, de uma forma colaborativa, Minas. Então, é uma alegria muito grande, Cláudia. Infelizmente, a questão das passagens, né, a gente sabe a dificuldade. E como a Karen, Cláudia, você pode fazer também uma apresentação, nós vamos dedicar um momento para apresentar o trabalho de vocês, né? Nós vamos ver a possibilidade, a gente pediu filmagem, a gente vai ver a possibilidade da filmagem, senão a gente vai estar filmando o momento que a gente vai estar apresentando o trabalho aí. Então, já temos aí um de Brasília, já temos aí do Piauí. Então, a gente pode reservar um momento para compilar os trabalhos de vocês e apresentar, né? Vocês, inclusive no trabalho de vocês, deixam um rostinho, tá? Lá no PowerPoint, para as pessoas poderem ver a Karen, ver a Cláudia, né? Para que a gente possa apresentar vocês e dar a significância e a relevância da participação de vocês ao longo aí do curso. A gente que se sente imensamente agradecidos, né, por termos aí vocês conosco, né, aí até aí o último dia. Então, se vocês puderem enviar até mais ou menos dia 24, para a gente poder organizar esse material todo, deixar nos nossos computadores certinho, para que a gente possa estar lá apresentando ali um pouquinho de vocês. Tá bom? Tá certo. Ok. Eu queria muito participar, professora. Da Ivonilde do Pará, né, Ivonilde? Eu queria
tanto, mas infelizmente Coloquem a bandeira, o roxinho, a bandeirinha do estado de vocês, que acho que vai ser eu vou muito fazer legal. isso, vou preparar um PowerPoint para ver se dá certo. É porque eu fui dar uma olhadinha nas passagens aéreas e aí o meu fundo não foi compatível, está tão alto, eu caí de costa. Nossa, Foi assim muito alto as rápido. passagens aéreas. Nós Foi já estou rápido. até com uma ideia, Ivanilde, Cláudia e Karen. Nós, quando tivemos um congresso internacional de classe hospitalar, que a gente até disponibilizou o livro, né, o e-book para vocês, nós colocamos as bandeirinhas dos países parceiros do Simpósio Internacional, e agora, Sandra, eu estou pensando em colocar as bandeiras dos estados, né, que participaram. Acho que é legal. Não é? Pois Fica. é, eu estou aqui, olha só, cheio de ideias, né? A gente já vai, professor é fogo, né? A gente já vai tendo ideia dos estados que participaram, né, da presença de vocês, né? E se esse Pois é, encontro Carla. fosse transmitido via YouTube, ficaria perfeito, porque a gente estaria lá participando junto com vocês. Ivonilde, Seria eu vou parar em possível. novembro, certamente, vou ver quem do grupo também vai se animar, mas a gente vai em Marabá, vai ter um CONINTER, que é um congresso interdisciplinar de humanidades, no qual nós fazemos parte, e eu vou depois mandar para você. Quem sabe você se anima a apresentar um trabalho em Marabá? Você é de Belém? Eu sou do Piauí, linda, de Teresina. Você é Piauí, né? Tem alguém de Pará Piauí. também. Tá. Cláudia também? Eu sou Cláudia, também de tá. Teresina. Nós vamos ao Pará, nós vamos a Marabá no nosso congresso. Que legal. Ivonilde e Cláudia, se forem apresentar 2 relatos, né? Então, coloquem lá também a bandeirinha lá do estado aí de vocês, tá bom? Bom, mais alguma dúvida? Carla parece que tinha falado alguma coisa. Carla é de onde? Carla comentou alguma coisa aqui e parou. Bom, podemos, então, iniciar a parte da nossa palestrante de hoje. Eu vou apresentar, embora compartilhando com vocês, primeiro, lá da Itália, né, de Roma, da Uniroma, ela iniciou essa participação com vocês quando ela estava fazendo parte do doutorado na Sanduíche, em Roma, e agora aí ela tinha que sair um pouquinho antes, porque senão ela ia varar a madrugada, né? E agora já de volta, aqui conosco. Ela, mesmo distante, foi incansável, né, de estar aí colaborando na coordenação do curso, e hoje ela é nossa palestrante. Então, a Sandra Barbosa, ela é psicóloga, ela tem formação também em design, ela é psicopedagoga, já tem experiência em psicologia hospitalar, foi professora aposentada da Rede FAETEC, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Ela é mestre em Diversidade e Inclusão pela Universidade Federal Fluminense, é doutoranda em Ciências, Tecnologia e Inclusão pela Universidade Federal Fluminense, onde realizou o seu doutorado sanduíche na Uniroma, com a coordenação do Dr. Pasquale, que foi um dos nossos palestrantes. Então, hoje, Sandra também, ela responde pela editora Hipátia, né, que é uma editora que ela vem construindo na perspectiva, né, de um trabalho voltado para edições de e-books voltados para a questão da diversidade e inclusão, pela editora Hipátia, que o nosso e-book será publicado num trabalho, né, social e voluntário que a Sandra vem fazendo
para o grupo, né? Nosso grupo de pesquisa, Núcleo de Educação Especial Inclusiva, que também ela é a web designer do nosso site. Então, é uma pessoa que tem uma colaboração muito importante, né, dentro do nosso grupo de pesquisa, e uma amiga e que se dedica, né, uma pesquisadora que se dedica incansavelmente ao desenvolvimento humano e à formação de professores. Espero que vocês aproveitem bastante, né, a palestra de Sandra aí na noite de hoje. Obrigada. É um prazer sempre estar junto com essa minha querida orientadora, professora, amiga, sem palavras, né? Pela gratidão, pelo estudo que a gente pode estar compartilhando. Então, todos estão vendo na tela a apresentação? Sim, Sandra, tá perfeito. Tá. Então, boa noite a todos e todas. Como a professora Edicléia já falou, acredito que a maioria de vocês já me conhece. Como a professora também já comentou, não foi possível participar de todas as aulas, né, com vocês, né, naquele momento em que eu estava cursando o doutorado sanduíche na Uniroma, nesse primeiro semestre de 2022, né, com aquele fuso horário de 6 horas de diferença, realmente ficava bem inviável estar presente com frequência, acompanhando com vocês, mas sempre por trás dos bastidores, ajudando, e é um trabalho, assim, um privilégio, né, poder estar participando, aprendendo com todas as outras minhas colegas, com todo o grupo, e principalmente com a nossa mestra querida e orientadora e coordenadora, Edicléia, né? Bom, então hoje a gente tem muita coisa para falar, né? Então eu tentei resumir o máximo, porque nós vamos falar de 2 teóricos assim, fundamentais para a educação, né? No meu ponto de vista, que são Vygotsky e Brunner, com quem eu estou assim, estreitando também as minhas relações, né? Vygotsky, eu já venho estudando e aprendendo muito sobre os seus estudos, sobre essa teoria, desde a minha pesquisa no mestrado, né, que envolve a formação de professores, né, e agora no doutorado, sobre a pesquisa sobre o processo de mediação pedagógica, né, com a minha orientadora, Edicléia. Então, essa apresentação também vai estar disponível no Classroom, após o nosso encontro de hoje, já vou colocar lá, né? Eu pretendo também aqui conversemos mais sobre Vygotsky, né? A quem eu venho, né, então, desde o mestrado aí, estudando e a sua teoria, né? E no final, mais ao final da apresentação, então, eu vou apresentar Brunner para vocês, né, um resumo dos seus estudos, né? Eu penso que ele não é tão conhecido na área da pedagogia, mas ele é muito conhecido na área da psicologia, né? Então, e também eu consegui uma entrevista com Brunner, né, que ele deu na Universidade de Nova York, um pouco antes da sua morte, em 2016. Então, passando aqui, eu não vou colocar no modo apresentação, para que eu possa também acompanhar um pouco aqui com vocês, tá bom? Ver o chat. Então, eu vou deixar nesse formato mesmo, mas se todos estão vendo direitinho, qualquer problema, é só falar que a gente está aqui, a Késia também está aí comigo, né, dando todo o suporte, e a gente vai resolvendo, tá bom?
Então, iniciando aqui, né, por Vygotsky, numa breve biografia, né, história, né, que vocês vão poder ler mais profundamente depois com acesso ao material, né. Mas eu vou falar um pouquinho, porque é muito interessante, né, a gente conhecer a história de cada um, né, como que ele chegou ao ponto que ele chegou, né. Então, ele é de uma família judaica, né, vivendo na Rússia, né? Um filho, grande parte da vida dele foi com a sua família em Gomel, né? Ele era o segundo filho, né, de 8 irmãos. O pai trabalhava como chefe de departamento de um banco, a mãe professora, né? A família era considerada muito culta, né? Então, os pais, os filhos, eles debatiam sobre vários assuntos, né? O pai deixava a sua biblioteca sempre à disposição dos filhos, né, para estudos e reuniões. Então, desde muito cedo, Vygotsky se interessou por várias áreas, né? Ele organizava grupos de estudos, aprendeu vários idiomas, também gostava de literatura, poesia, teatro, né? Ele ingressou na Universidade de Moscou para fazer o curso de Direito em 1913, né, formou-se em 1917, e também frequentou outros cursos, como História, Filosofia, né, e mais tarde ele também estudou Medicina em Moscou, né, e Kharkov, com o objetivo de compreender o funcionamento psicológico do homem, porque ele queria trabalhar com problemas neurológicos, né? Então, ele foi pesquisador, professor de diversas áreas, psicologia, pedagogia, filosofia, literatura, deficiência física e deficiência mental, né? Então, ele atuou em assim, várias instituições de ensino e pesquisa, e também escrevia muito, dava muitas conferências, né? Ele foi um dos precursores dos estudos de defectologia no início do século XX, né? Referindo-se às crianças com algum tipo de deficiência, fosse física ou intelectual, né? Criou laboratórios de psicologia, né, e formação de professores em Moscou, ajudou na criação do Instituto de Deficiências, né? Ele escreveu cerca de 200 trabalhos científicos, de neuropsicologia até críticas literárias, passando por deficiência, linguagem, psicologia, educação, né, etc. As ideias de Vygotsky, elas multiplicaram-se nas obras dos seus colaboradores, né, que vocês já devem ter visto ou ter tido algum contato também, que foram Luria e Leontiev, né, 2 grandes colaboradores de Vygotsky nessa época, né? Ele morreu muito cedo, né, em 1974, né, ele convivia com uma tuberculose desde 1920, né, e ele morreu com 37 anos de idade, né? Então, ele foi o primeiro psicólogo a propor e enfatizar um modelo sócio-histórico, né, e o papel da linguagem no desenvolvimento humano, né? Então, a corrente pedagógica que se originou da sua teoria é chamada de sócio-histórica ou sócio-interacionismo, né? Essa perspectiva sócio-histórica, ela se baseia na tentativa de superar aqueles reducionismos das concepções empiristas, né, e idealistas. Então, assim, a sua preocupação era de encontrar métodos de estudar o homem como unidade de corpo e mente, né, um ser biológico e social, né, membro da espécie humana e participante desse processo histórico, né? Então, a teoria socio-interacionista, ela estuda as relações humanas em conjunto com a aprendizagem, criada por Vygotsky, que defendia, né, que o homem ele desenvolve a aprendizagem somente em contato com a sociedade.
Então, os estudos demonstram que a noção de desenvolvimento está atrelada a um conjunto, a um contínuo, de evolução, e não apenas a uma dimensão somente, mas em diversos campos da existência humana, como afetivo, cognitivo, social e motor, né? Então, essa evolução contínua, ela não seria determinada apenas por processos de maturação biológicos ou genéticos, mas em algo muito mais amplo, que envolve a cultura, a sociedade e interações. Então, ou seja, o meio é fator de máxima importância no desenvolvimento humano. Pela interação social, né, aprendemos e nos desenvolvemos. Criamos novas formas de agir no mundo, ampliamos a nossa atuação nesse contexto cultural tão complexo, né, e durante toda a nossa vida. Então, Vygotsky, eu coloquei esse título, uma abordagem alternativa, pelo seguinte, o Vygotsky, Luria e Leontiev, Luria, ou alguns falam também Luria, mas é uma questão aí de fonética apenas. Eles faziam parte de um grupo de jovens intelectuais na Rússia, né, na época pós-revolução, né, que trabalhavam num clima assim, de grande idealismo e muita movimentação intelectual. Então, eles, baseados assim, numa emergência de uma nova sociedade, eles tinham um objetivo, que era a busca do novo, né, uma ligação entre a produção científica e o regime social. Eles, como acadêmicos, né, pesquisadores, teóricos da época, né, eles procuravam mais especificamente uma construção de uma nova psicologia, né, que pudesse aliar as duas correntes que existiam na época. Então, por um lado, existia uma psicologia como ciência natural, né, que procurava explicar os processos sensoriais, reflexos, tornando o homem basicamente como um corpo, né? E, do outro lado, havia a psicologia como ciência mental, que descrevia os processos psicológicos, mas tornava o homem apenas como uma mente, uma consciência, né? Então, na tentativa de superar essa crise da psicologia, que Vygotsky e os colaboradores buscaram uma abordagem alternativa, né, que possibilitasse, então, uma síntese entre essas duas abordagens predominantes naquele momento. Então, pode-se dizer que essa abordagem que integra, numa mesma perspectiva, como citado por Oliveira, o homem enquanto corpo e mente, enquanto um ser biológico e ser social, enquanto membro da espécie humana e participante de um processo histórico. Então, nós temos aqui, nessa imagem, as ideias centrais, né, ou palavras-chave, né, que podemos sintetizar do pensamento de Vygotsky nessa imagem, né? E demonstra que ele pretendia uma abordagem que buscasse a síntese do homem como um ser biológico, um ser histórico e social, né? Assim, para entender Vygotsky, é preciso levar em conta o fato de que ele enxergava o desenvolvimento do ser humano usando uma perspectiva sociocultural, ou seja, ele afirmava que o homem se constitui na interação com o meio em que ele está inserido. Por isso, a sua teoria ganhou o nome de socioconstrutivismo ou socio-interacionismo, né? Então, a gente vê que essas palavras-chave de Vygotsky, como meio, interação, cultura, ZDP, que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais adiante, a mediação, pensamento, linguagem, o social e as funções psicológicas superiores. Então, aqui, nesse quadro, estão todos os pilares do pensamento de Vygotsky, né?
Então, justamente assim, nessa compreensão histórica e social, né, do psiquismo, bem como nessa relação dialética entre indivíduo, sociedade, natureza, que está a base epistemológica da sua teoria, né? Ou seja, o histórico-social é tudo aquilo que se relaciona de maneira simultânea, né, à história e à sociedade, né? Então, ele foi o primeiro psicólogo moderno, deixa eu mudar aqui, que escreveu sobre os mecanismos pelos quais a cultura se torna parte da natureza de cada pessoa, né? Ele insistiu, né, que as funções psicológicas são um produto da atividade cerebral. Então, a sua questão central, citando aí cada palavra-chave, né, dos pilares da sua teoria, né, a sua questão central é a aquisição de conhecimento pela interação do sujeito com o meio. Enfatizava o processo histórico-social e o papel da linguagem no desenvolvimento do indivíduo. Então, para o teórico, o sujeito é interativo, depois adquire conhecimentos a partir de relações intra- e interpessoais, né, e de troca com o meio, a partir de um processo denominado mediação. Vygotsky também trouxe uma nova perspectiva de olhar as crianças, né, ao lado dos seus colaboradores, né? Alguns já abordados, inclusive, por Jean Piaget, que é um dos primeiros a considerar a criança como ela própria, né, com seus processos e nuances, e não um adulto em miniatura, né? Então, a sua abordagem socio-interacionista, ela buscava caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características humanas se formam ao longo da história do indivíduo. Então, as suas maiores contribuições, elas estão nas reflexões sobre o desenvolvimento infantil e essa relação com a aprendizagem em meio social, e também o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Essas foram as maiores contribuições, né, de Vygotsky. Então, retomando um pouquinho, o desenvolvimento cognitivo das crianças é consideravelmente favorecido pelas interações sociais. Ele fundamentava que o desenvolvimento ele está alicerçado sobre o plano das interações, né? Então, há uma inter-relação, nesse contexto cultural, o homem e o desenvolvimento, né? E esse se dá do interpsíquico, que é o seu redor, para o interpsíquico, né? Que é para o seu interior, a sua internalização. Ou seja, primeiro, então, se dá o desenvolvimento cognitivo, no relacionamento com o outro, para depois ele ser internalizado individualmente. Então, esse processo, ele ocorre exteriormente para depois ocorrer também efetivamente no interior do indivíduo. Sendo assim, sem essa influência mútua para Vygotsky, não há desenvolvimento. Então, ou seja, um minutinho, passei aqui um. Para Vygotsky, não é suficiente ter todo o aparato biológico da espécie para realizar uma tarefa se o indivíduo não participa de ambientes e práticas específicas que propiciem essa aprendizagem, né? Então, não podemos pensar que a criança vai se desenvolver com o tempo, pois esta não tem, por si só, instrumentos para percorrer sozinha o caminho do desenvolvimento, que dependerá das suas aprendizagens mediante as experiências a que essa criança foi exposta, né? E temos a escola, né, como um espaço e um tempo onde esse processo é vivenciado, e esse processo de ensino-aprendizagem, ele envolve diretamente essa interação entre os sujeitos, né? Então,
chegamos aqui ao funcionamento mental, né, que para Vygotsky, eles centram-se principalmente na origem social da inteligência e no estudo dos processos sociocognitivos. Então, de acordo com Vygotsky, o sociocognitivo, ele remete à conversão de relações sociais em funções mentais desenvolvidas pela linguagem, né? Ou seja, o saber, o conhecimento, ele só é adquirido por troca e recebimento de ideias, através de um processo de interação que ocorre com, no mínimo, duas pessoas, né? Então, distingue duas formas do funcionamento mental: os processos mentais elementares e os processos superiores. Então, esses processos mentais elementares, eles são processos que correspondem, por exemplo, ao estágio de inteligência sensório-motora de Piaget, e são resultantes do capital genético da espécie, da maturação biológica e da experiência da criança com seu ambiente físico, né? É muito interessante, uma curiosidade apenas, que, embora Vygotsky discordasse de Piaget, ele admirava muito o seu trabalho, né? Ele, inclusive, publicou críticas, né, referente a Vygotsky em 1932, né? E Vygotsky só tomaria contato com essas críticas a partir de 1960, mais ou menos, né? E ele lamentou muito não ter podido conhecer Vygotsky em vida, né? E muitos estudiosos também acreditam hoje que é possível nós conciliarmos a obra dos dois, né? Então, voltando aqui às funções psicológicas superiores, elas são construídas ao longo da história social do homem e como? Na sua relação com o mundo, mediada pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos culturalmente, fazendo com que o homem se diferencie de outros animais nas suas formas de agir no mundo, né? Assim, os processos mentais elementares, eles se caracterizam pelos reflexos, né? E já as funções psicológicas superiores é o que diferencia os humanos dos outros animais, né? Ele desenvolveu várias ideias para auxiliar nessa compreensão sobre as funções psicológicas superiores e na sua construção. Por exemplo, falou muito sobre o jogo, a fantasia, as interações sociais nessa constituição do indivíduo, né? Chegamos também a mais uma assim, se não uma das maiores contribuições de Vygotsky, né, para a psicologia e para a educação, né, que consiste nessa forma original com que ele compreendeu a relação de desenvolvimento e aprendizagem e a criação desse conceito de zona de desenvolvimento proximal, né? Então, esse processo de aprendizagem, ele deve ser olhado por uma ótica prospectiva, ou seja, ele não deve se focalizar no que a criança aprendeu, mas sim no que ela está aprendendo, né? Então, essa foi a hipótese que Vygotsky firma para o seu conceito de zona de desenvolvimento proximal, né? E temos também aqui o conceito de ZDP, especificamente, né, como Vygotsky conceituou, que eu vou ler para vocês, a zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, né, ela é a distância entre o nível do desenvolvimento real, ou seja, determinado pela capacidade de resolver problemas independentemente, e o nível de desenvolvimento proximal, que é demarcado pela capacidade de solucionar problemas com a ajuda de um parceiro mais experiente. Então, são as aprendizagens que ocorrem na ZDP que fazem com que a criança se desenvolva, e ainda mais, né? Ou seja, o desenvolvimento com aprendizagem na ZDP leva a mais desenvolvimento. Por isso, dizemos que, para Vygotsky, tais processos são indissociáveis, né? Então, ele também citou
sobre esse conceito da ZDP, a primeira referência que Vygotsky fez a esse conceito foi em 1933, numa conferência dele em Moscou, no Instituto de Defectologia Experimental. Foi em março de 1933, e até o título dessa versão que foi publicada tinha o título sobre análise pedológica e do processo pedagógico, né? Foi a primeira vez que ele apresentou, né, em 1933, esse conceito da zona de desenvolvimento proximal. E temos aqui, então, uma imagem que é muito interessante, né, que é essa imagem, uma alegoria, né, dessa ponte, que dá-se uma ideia muito interessante para a gente entender bem sobre esse processo da ZDP, né? Então, a gente tem essa ponte, né, que atravessa aí um abismo, vamos dizer, e desse lado, do lado esquerdo, a gente tem o saber atual, né? Que seria, então, a zona de desenvolvimento real, né? Aquilo que já está internalizado. E através dessa ponte, nós temos a zona do desenvolvimento proximal, que está intrinsecamente junto com a mediação, né? Mediação e zona de desenvolvimento proximal estão intimamente ligadas. E a partir dessa mediação, da zona de desenvolvimento proximal, ele vai para uma outra margem, né, vamos dizer assim, que é o saber a ser alcançado, ou a zona de desenvolvimento potencial daquele aluno, né? Então, ela nos demonstra claramente sobre a zona de desenvolvimento proximal e o papel da mediação nesse processo, né? Revisando um pouquinho esses conceitos, né? Essa abordagem vygotskiana, ela é conhecida, então, como abordagem histórico-cultural do desenvolvimento humano, né? Então, ela vincula o desenvolvimento humano a esse contexto cultural, no qual o indivíduo se insere, e essa influência que o ambiente exerce sobre a formação psicológica do homem, né? Ele caracterizou, né, essa zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o que se pode fazer sozinho e o que se faz com a mediação de outra pessoa, né, ou de símbolos, né, e que, novamente, ele valida a importância de conhecer o contexto social no qual o aluno está inserido, para entender a maneira como ele estrutura o seu pensamento, né. Essas medidas, elas são essenciais para nortear um trabalho, assim, significativo de alfabetização, por exemplo, né? Onde o aluno seja capaz de relacionar aprendizagens anteriores, né, às atuais, e não apenas decodificar os símbolos, né? Então, as suas contribuições sobre o conhecimento dos processos mentais superiores, a aprendizagem, a linguagem, sistemas funcionais envolvendo a teoria do desenvolvimento potencial, ela muito colaborou e ainda continua, né, colaborando nas atividades pedagógicas relacionadas aos alunos. E aos alunos com ou sem deficiência, né? Todos são beneficiados, né? Então, outro fator importantíssimo que é destacado por Vygotsky é a imitação, né? Então, em razão da imitação, a capacidade que constitui o principal mecanismo do desenvolvimento, cria-se a zona do desenvolvimento proximal. Porque quando a criança imita alguém, ela está agindo de forma superior às suas condições reais de atuação, fato que remete imediatamente à noção de ZDP. Então, é justamente nessa zona de desenvolvimento proximal que a aprendizagem vai ocorrer. E a função do professor, né, por exemplo, seria a de... deixa eu voltar aqui.
a função de um educador escolar, por exemplo, seria, então, a de favorecer essa aprendizagem, servindo de mediador entre a criança e o mundo, né? Continuando, nós temos, então, portanto, essa interação entre desenvolvimento e aprendizagem, que se dá num contexto cultural. O indivíduo se desenvolve movido por mecanismos de aprendizagem provocado por mediadores, né? Esse argumento de Vygotsky, ele consiste numa afirmação de que a instrução só é boa quando faz avançar o desenvolvimento, né? Isto é, quando desperta e põe em marcha funções que estão em processo de maturação, ou seja, estão ainda naquela zona de desenvolvimento proximal, né? Então, essa forma que a instrução exerce um papel importantíssimo no desenvolvimento, né? A gente tem aqui mais uma imagem, assim, muito interessante também, para que a gente possa rever mais ainda sobre esse conceito de ZDP, né? Então, aqui, essa imagem, nós temos 3 círculos, né, importantes. Esse primeiro círculo azul, que é o que eu posso aprender por mim mesmo, né? Ou seria aquele saber que já está constituído, saber que ele pode aprender independentemente, né? Nesse segundo círculo cinza, o que eu posso aprender com ajuda, né? De um mediador, de um parceiro, de um coleguinha, de um pai, da família, né? Que seria a zona de desenvolvimento proximal, incluindo também as tecnologias, ferramentas, conhecimento de outros, né? E esse círculo externo é o que está além do meu alcance, ou seja, o saber a ser alcançado, ok? Então, é muito interessante, né, essa imagem, ela exprime de uma forma bastante interessante todo esse processo da aprendizagem, né, e da zona de desenvolvimento proximal. Então, continuando aqui, a ZDP, ela fornece, tanto aos psicólogos e também aos educadores, uma ferramenta através da qual pode ser compreendido o curso interno do desenvolvimento. E o uso desse método, ele pode permitir a percepção dos ciclos e processos de maturação que já estão completos, além daqueles que estão em estado de formação. Então, vocês vejam a importância que tem, né, todo esse conceito de Vygotsky para essa área da aprendizagem, né? Bom, assim, a ZDP, ela permite delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento. Então, a sua teoria, envolvendo o nível de desenvolvimento potencial, ela muito colaborou, né, e ainda colabora, nas atividades pedagógicas relacionadas aos alunos com deficiência, né? Um exemplo, assim, muito prático também, é na confecção do PEI, né, que é o Plano Educacional Individual de cada criança, né, que o professor da educação especial, o professor da turma, todos estão envolvidos, né, toda a escola está envolvida, porque é um aluno da escola, né? Então, é muito importante essa teoria, que vai trazer essa perspectiva, né? Os alunos, eles são valorizados nas suas habilidades e nas suas potencialidades, né? A despeito de suas limitações biológicas e sociais, né? Então, eu vejo como de uma importância, assim, ímpar, né? Toda esse aprendizado e esse conhecimento de nós, professores, né, estarmos tendo possibilidade de compartilhar sobre todos esses conceitos de Vygotsky, né? Então,
A ZDP também traz implicações na educação, que foi, inclusive, também citado por Vygotsky, né? As implicações que propiciam na educação sobre essa zona de desenvolvimento proximal, né? Ela tem sido focada, né, muito no interesse contemporâneo hoje sobre os pontos de vista de Vygotsky, né? Mais especificamente, então, nessas implicações sobre a educação. Então, assim, também a título de curiosidade, essa onda de interesse seguiu-se a partir de 1978, com a publicação aí do livro de Vygotsky, A Formação Social da Mente, né? Então, vamos ver aqui que são 3 implicações que Vygotsky cita, né, nos seus estudos. E, então, sobre a primeira implicação na educação, a ideia de ZDP de Vygotsky, ele sugere a existência de uma janela de aprendizagem, que em cada momento do desenvolvimento cognitivo do aprendiz. Então, os primeiros anos de vida, eles são períodos sensíveis para a aprendizagem de habilidades, né? Desenvolvimento de aptidões e competências de modo mais facilitado, que vai configurar as chamadas janelas de oportunidades. Essas janelas de oportunidades, elas são períodos em que o aprendizado de determinadas habilidades e competências acontece de maneira mais facilitada, né, quando somos expostos a estímulos e experiências, né, para este determinado aprendizado. É por isso que a gente sempre discute, muitas vezes vocês também discutiram aqui, a importância, né, de um acompanhamento desde muito cedo, né? Justamente são as chamadas janelas de oportunidades, né? Então, considerando a ZDP, possibilitamos a proposta de boas aprendizagens, que são as que conduzem a um avanço no desenvolvimento. Portanto, na perspectiva de Vygotsky, exercer a função de professor, considerando uma ZDP, implica assistir o aluno, proporcionando-lhe apoio e recursos, de modo que ele seja capaz de atingir um nível de conhecimento mais elevado do que ele seria possível sem ajuda, né? Então, vamos para a segunda implicação na educação, que é o tutor como um agente metacognitivo, né? Ou seja, para além da cognição, através de uma reflexão sobre a maneira como o aluno aprende, né? Nós podemos repensar sobre os processos de cada um. Nós podemos e precisamos, né, repensar sobre os processos de cada um, de cada aluno individualmente, né? Então, o professor, ele atua inicialmente como um agente metacognitivo, ao monitorizar e dirigir sutilmente a atividade do aluno em direção à conclusão da tarefa ou da resolução do problema, trabalhando efetivamente como um regulador do processo, né? E a gente tem também a alegoria dos andaimes, né? Que é uma alegoria também muito interessante, que é uma metáfora, né, para ilustrar esse trabalho do professor ou do tutor, né, que nós podemos comparar aos andaimes, que suportam exteriormente um edifício, né, que está sendo construído, e que esses andaimes eles vão sendo retirados à medida que a estrutura, né, em construção, ela vai se tornando capaz de se sustentar sem ajuda, não é verdade? Então, aqui vamos para a terceira implicação, né, na educação, que é, na proposta da ZDP, a questão da mediação da aprendizagem por pares mais capazes pelo seu potencial de aplicação na educação escolar. Ela tem sido, assim, um dos temas recorrentes na literatura, né? Então, o olhar do professor mediador, ele deve ser qualitativo e prospectivo, né? Para as habilidades, capacidades, atividades e comportamento do seu aluno,
né? Ao contrário de um olhar quantitativo e retrospectivo, né? Então, essa perspectiva de Vygotsky, da autorregulação, ela é precedida por uma regulação exterior. Assim, a gente pode definir, mais ou menos, que a regulação é aquilo que vem, né? É uma sistematização, uma ordenação, aquilo que vem para a gente, né? Uma afinação, um ajuste, né? E a autorregulação já é a nossa capacidade biológica e natural, né? Que vai revelando o nosso potencial para o desenvolvimento da nossa autonomia, né? Então, a essência da nossa autonomia é fazer com que as crianças se tornem aptas a tomar decisões por si mesmas, não é verdade? E quem explica assim, muito bem essa questão da autorregulação é neste conceito de Alice King, que ela diz o seguinte, né? A aprendizagem de conhecimentos e de habilidades ocorre num contexto social onde um indivíduo ou uma criança mais aptos guiam a atividade de um indivíduo menos apto, né? Então, durante essa participação guiada, e à medida que se desenvolvem os conceitos e as habilidades do aprendiz, o guia vai entregando cada vez mais o controle das operações. E o aprendiz, enquanto ele vai assumindo maior responsabilidade cognitiva sobre essa gestão da atividade, ele vai gradualmente interiorizando os procedimentos, né, e o conhecimento envolvidos, enquanto ele vai se tornando, então, mais autorregulado na tarefa ou na habilidade. Então, é deste modo que a regulação exterior, ela vai se transformar na autorregulação. É muito interessante, né? Bom, então, finalizamos aqui com a escola, né, que a ideia, né, central do autor é que o aprendizado impulsiona o desenvolvimento. Então, a escola ela tem um papel essencial na construção desse ser psicológico, adulto, dos indivíduos que vivem em sociedades escolarizadas, né? Então, para que esse papel seja adequado e oportuno, é preciso conhecer o nível de desenvolvimento do aluno, né? Dirigir o ensino. Só um minutinho, tomar um golinho d'água, eu estou falando muito rápido. Dirigir o ensino, não só para as etapas que ele já alcançou, né, mas para os estágios de desenvolvimento que ainda não foram incorporados, né? Então, ele vai funcionar como um motor assim, para novas conquistas psicológicas, né? Então, essa interação que o indivíduo estabelece com as pessoas que o cercam, seja na escola, ou em outro ambiente, no seu bairro, na igreja, na comunidade, elas exercem, portanto, um papel fundamental no desenvolvimento humano, pois é a partir da internalização dos signos socialmente conhecidos, construídos, que as funções intrapsicológicas se constituem, né? Então, um meio interfere no outro, não é isso? Então, isso tudo é o que vai ressaltar a gênese social da consciência humana que foi tão defendida por Vygotsky. Ok? Então, agora nós vamos entrar falar um pouquinho sobre Brunner, né? Eu comecei também a tomar conhecimento com Brunner, né, a partir desse movimento de estudo também, participando de estudos nesse laboratório de pedagogia especial na Uniroma. Uma pedagogia especial, uma didática especial, que é trabalhada no laboratório, numa universidade que é específica para a ciência motora, como é chamado em Roma, mas para nós aqui seria a educação física, né?
Então, é a única universidade da Itália inteira específica em formar professores, né, licenciandos, em educação física. Então, ela só forma professores nesta área. E esse laboratório de ciências, na Universidade de Ciências Motoras, especificamente que trata da pedagogia especial, didática especial, ela fornece a esses professores em formação toda um cabedal assim, de experiências, de informações, de estudos, para que eles tenham contato, né, desde a sua formação, com a parte da educação especial, do indivíduo com deficiência, e que isso vai trazer benefício para todos, de forma geral, né? Então, é um trabalho muito interessante, é um trabalho muito bem elaborado, né, nessa universidade, e que, assim, mais tarde até a gente pode fazer aí uma exposição sobre todo o trabalho desenvolvido lá, que é bastante extenso, mas é só para dar assim, um viés para vocês do que de como é feito esse trabalho lá, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre esse teórico do ensino, que é Jerome Brunner, né, como foi chamado, numa breve apresentação sua, o teórico da instrução, o teórico do ensino, né? Eu não vou me aprofundar muito nas suas teorias, mas vou apenas nomeá-las para que a gente possa ter esse contato, né? Essa teoria de Brunner, ela tem muita similaridade com Vygotsky, né? Apesar de algumas diferenças nos conteúdos ideológicos, né, das suas obras, inclusive por tempos, né, muito diferentes aí de atuação. Então, falando um pouquinho aqui também da sua biografia, né, ele foi um psicólogo estadunidense, né, de família judaico-polonesa, professor de psicologia em Harvard, depois em Oxford, né, ele escreveu importantes trabalhos aí sobre a educação, liderou o que veio a ser conhecido como a Revolução Cognitiva na década de 1960, né, bem aí uma década até, né, bem contemporânea. Então, a sua obra ela é bastante conhecida e estudada no Brasil, mais nos cursos de psicologia do que nos cursos de pedagogia, né? É reconhecida como cognitivista. A sua posição sobre a aprendizagem humana, ela relata que o conhecimento é como uma conquista gradual, né? Então, Brunner, a teoria da instrução ou do ensino, né? Alguns conceitos, né, que nós vamos citar aqui, como já foi dito, né, ele considerado aí o teórico do ensino, né? E ele foi muito conhecido por ele ter dito essa frase, que é possível ensinar qualquer assunto de uma maneira intelectualmente honesta a qualquer criança em qualquer estágio do desenvolvimento, né? Do que qualquer outro aspecto da sua teoria. Então, desde que se levasse em conta as diversas etapas do desenvolvimento intelectual. Então, logo, a tarefa de ensinar determinado assunto a uma criança é a de representar a estrutura desse assunto. Ele focava muito na questão estrutural, né, dos assuntos, das matérias. Ele achava muito relevante que, em termos da visualização que a criança teria, né, desse assunto ou dessa matéria, né? Então, ele diz que o relevante em determinada matéria a ser ensinada é a sua estrutura, né? Então, ao ensinar, ele destaca também esse processo da descoberta, através da exploração de alternativas e o currículo em espiral. Então, que é um processo que é capaz de oportunizar ao aluno rever os tópicos em diferentes níveis de aprendizagem, né? E também essa questão do processo da descoberta, muito citado por Brunner,
a aprendizagem ativa, aquela que faz com que o aluno participe, né? Que ele entre num processo de descoberta também, né? E ele distingue também 3 modos de representação do mundo pelos quais passa o indivíduo, ou seja, a representação ativa, a representação icônica e a representação simbólica. Então, desses 3 modos de representação que os indivíduos passam por 3 estágios, vamos dizer assim, de processamento ou representação assim, de informações, seriam a representação ativa como as ações, o manuseio e ações, né? A representação icônica já seria uma organização mais perceptiva, mais de imagens, né? E a representação simbólica ou a utilização de símbolos, né? Então, segundo Brunner, não são exatamente estágios, né, essas representações, e sim fases internas do desenvolvimento pelas quais o indivíduo passa, né? Então, ele chama também a atenção sobre esse poder da apresentação. Ele diz que quanto mais simples a apresentação de um conteúdo a ser aprendido, maior é o poder da apresentação, porque ele percebe que muitas oportunidades de aprendizagem são desperdiçadas quando o professor torna desnecessariamente complexo aquilo que poderia ser simples, né? Então, ele também chama atenção para essa questão, né, do poder da apresentação. Então, colocando aí Vygotsky e Brunner, né, assim como Vygotsky, Brunner, ele é um dos seus principais expoentes, né, como um dos principais expoentes da psicologia cognitiva, cultural, ele aponta a influência da cultura também, como uma das dimensões mais importantes no processo educativo, né? Então, mesmo ele sendo, assim, como eu citei, um dos grandes expoentes aí dessa psicologia, ele chama essa psicologia cognitiva cultural, né? Como um dos processos, assim, dos mais importantes, né? Então, essa teoria, visivelmente influenciada pelos pressupostos vygotskianos, ainda que com algumas diferenças aí substanciais, principalmente acerca de como se processa o desenvolvimento e o aprendizado. Então, para Brunner, a linguagem também é um importante mediador na apropriação da cultura. A sua concepção de desenvolvimento, ela passa por uma evolução na forma de representar a experiência, né, que é o que media essa nossa relação com o mundo, são as nossas experiências, né? Então, esse é um dos conceitos mais desenvolvidos por Brunner, né, que também tem muita similaridade com a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que é o de scaffolding, né, que é, novamente, né, a gente tem aqui novamente essa imagem, né, essa similaridade com a zona de desenvolvimento proximal, usando essa metáfora do andaime, né, que preconiza aí o papel da mediação de um adulto ou criança mais experiente na construção do conhecimento, né. Então, apesar dessa similaridade, nós podemos dizer que o conceito da zona de desenvolvimento proximal, né, ele é mais amplo do que esse conceito de scaffold de Brunner, né? Porque a ZDP, ela não só considera aquelas condições em que a atividade está gerando o aprendizado, mas como ela também valoriza a construção daquele aprendizado, né? Diferentemente desse conceito de scaffold, que, né, você vai eliminando, né, vamos dizer, aqueles andaimes que a construção já está suportando, e vai sendo eliminado, então, aqueles que não têm mais necessidade para suportar aquela construção.
Mas, assim, eu acredito que a zona de desenvolvimento proximal ainda nos contempla e nos aproxima mais de conceitos importantes e que nós podemos usar realmente no nosso dia a dia enquanto professores, né? Bem, então, finalizando aqui, com essa citação de Brunner, que fala sobre aprendizagem estrutural, né? Como a gente falou, ele preconizava muito sobre o ensino estrutural. Essa aprendizagem estrutural fornece o fenômeno da transferência positiva. Então, nesse contexto, a transferência indica um fenômeno cognitivo, que é determinado quando a aquisição de uma informação anterior é capaz de influenciar a próxima, né? A gente vê novamente aí uma similaridade, né, com os conceitos de Vygotsky. Ok? Então, eu vou passar aqui para vocês uma entrevista, aqui está Brunner, né, esse maravilhoso, estou cada vez mais apaixonada por Brunner também, mas Vygotsky já tem o seu lugar reservado, realmente não tem como, mas, enfim, ele deu essa entrevista entre 1911 e 12, mais ou menos, não lembro o ano exatamente, em Nova York. Eu vou desligar aqui o fone para que ouvir. É bem rápida. But the main thing about teaching is that it opens up a wider range of possibility of what's possible. You teach them about something in the past or the present, but you hope that your teaching will have the good effect of leading them into the world of possibility. That's where intelligence lies. And it's a risky kind of a business, because the fact of the matter is, when people tell you ask you about teaching, and you say it's about the future, they'll say, oh, but that's too speculative. But that's what teaching should be for, to get you speculating about possibility. We mostly, particularly in the Western world, we like people to stick to the factual, to what goes on now. And I say the main object of teaching and educating is get them to think and share their notions about where this leads, to go beyond the information given. And I think I once titled a book or something like that, yeah. So comes the question, are there rules of education? Yeah, there are pretty general rules of computation, but they should be related to some general domain of knowing, knowledge, and that kind of thing. It should not let you sit where you are. I keep using that expression, going beyond the information given. That's what it's about. And the way our schools developed in the old-fashioned way was to think that they were the repository of stored knowledge to pass on to new pupils. You can get that better out of a book in some respects, but it's the business of going beyond. Então, o processo, a questão é ir além, né? O que vocês acharam dessa entrevista? Se vocês quiserem, eu posso repetir até para a gente poder ver novamente, que às vezes a gente acaba não percebendo tudo, lendo, porque como é traduzida, né? A gente... Aí vocês podem falar o que vocês preferirem. Pode, Oi? Repita, professora, por pode favor. repetir. Oi? Repita, por gentileza. Repita, por favor. Tá bom, ok.
The main thing about teaching is that it opens up a wider range of possibility of what's possible. You teach them about something in the past or the present, but you hope that your teaching will have the good effect of leading them into the world of possibility. That's where intelligence lies. And it's a risky kind of a business, because the fact of the matter is, when people tell you about ask you about teaching, and you say it's about the future, they'll say, oh, but that's too speculative. But that's what teaching should be for, to get you speculating about possibility. We mostly, particularly in the Western world, we like people to stick to the factual, to what goes on now. And I say the main object of teaching and educating is get them to think and share their notions about where this leads, to go beyond the information given. And I think I once titled a book or something like that, yeah. So comes the question, are there rules of education? Yeah, they're pretty general rules of computation, but they should be related to some general domain of knowing, knowledge, and that kind of thing. It should not let you sit where you are. I keep using that expression, going beyond the information given. And that's what it's about. And the way our schools developed in the old-fashioned way was to think that they were the repository of stored knowledge to pass on to new pupils. You can get that better out of a book in some respects, but it's the business of going beyond. Então, eu queria agradecer, né, aí a todos vocês, e a gente poder falar um pouquinho mais, né, sobre esses teóricos, importantíssimos, né, para nós. E aqui está a capa do nosso livro, o meu e da professora Edicleia, que foi a nossa pesquisa aí de mestrado, sobre a formação inicial e continuada de professores, e que está disponível na nossa biblioteca virtual do nucleonei.org, que eu acredito que no nosso encontro vocês todos vão poder conhecer o núcleo, né, esse trabalho tão maravilhoso, já coordenado há muitos anos pela professora Edicleia, né, e as equipes os alunos que estão lá também, a gente sempre está aprendendo muito, né, e nessa socialização, compartilhando, aprendendo com os outros colegas, e principalmente com a nossa professora Edicleia. Então, esse site do nosso núcleo NEI, ele tem uma biblioteca virtual, um repositório de diversos artigos acadêmicos e livros, inclusive, da equipe, né? E todos os livros ou artigos que já foram publicados em revistas ou livros, capítulos de livros, etc., né? Então, vocês podem entrar aqui e procurar assuntos importantíssimos, inclusive o livro também está disponível lá gratuitamente, tá? Para todos que tiverem interesse em saber, não só esse, como muitos outros também muito interessantes, dos colegas que já passaram por aqui, já falaram com vocês, como a Beth, a Elizabeth, a Vânia, né, e muitos, e outros também, né, acho que a Cris, sobre o livro sobre a síndrome congênita do Zika vírus, protocolos, né, tudo isso está disponível lá na nossa biblioteca virtual, tá bem? Então, estou encerrando aqui. A apresentação. E se vocês quiserem colocar alguma coisa, ou uma pergunta, ou também logo, em seguida eu vou colocar lá no Classroom para todos vocês, né, poderem, durante a semana, porque
às vezes, realmente é muita informação, né? A gente acaba pegando algumas coisas, mas vocês podem rever depois calmamente, né, os conceitos de Vygotsky, tão importantes como a ZDP, né, que é um conceito que tem uma influência direta no aprendizado, né, das crianças, né, dos alunos. Então, e também agora Brunner, né, que é essa coisa maravilhosa aí que vocês viram, essa entrevista, né, a importância que ele dá à questão, né, do diferente, né, de fazermos o diferente, não ficarmos naquela informação, só na informação dada, né, e sim, né, levantarmos e propiciarmos novas aprendizagens, né, então é muito interessante. Ok? Obrigada a vocês, tá? E a professora Edicleia está por aí? Sandra Santos, eu acho, você também vai apresentar. Obrigada, gente, Fabiana, Pamela, Carla. É um estudo, é um aprendizado. E é muito importante, né? Porque enquanto a gente também está preparando, a gente também vai aprendendo sempre, né? Assim, acho que o aprendizado é uma coisa, assim, uma roda viva, né, na vida da gente. Eu tenho muito prazer nisso. Como poderemos ver a mediação pedagógica nesse contexto? A Késia, né? Sim, a mediação pedagógica, Késia, ela tem a sua importância como um processo, né? Não vamos falar da pessoa, mas como um processo. Vou pegar a mãozinha do menino. Está ouvindo? Então, Sim, sim. está ouvindo estamos direitinho? ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Ai, está tão baixinho você para mim. Foi alguém que deixou o microfone aberto, mas já foi fechado. Ah, tá. Vocês ouviram direitinho, então, né? Porque às vezes a gente esquece algum recurso. Mas então, falando desse processo da mediação enquanto processo, né? Ela é imprescindível, né, que exista o processo da mediação, tanto nas escolas, né, como em outros ambientes, né? Falando especificamente da escola e na questão que eu vejo o professor também como um mediador nesse processo, né? E até mesmo se se a escola tem possibilidade de outros profissionais, numa sala de aula, por exemplo, né, onde nós temos crianças e alunos com diversas dificuldades de aprendizagem ou deficiência, etc., o professor e também um professor mediador, ele vai atuar muito nesse processo, desde que, né, ele seja uma pessoa que está ali para a inclusão, né, para a interação, para a mediação desse aluno junto aos demais, né? Aquele modelo de mediador, que inclusive é essa palavra, ela é às vezes mal utilizada na escola, né? Porque pela lei brasileira de inclusão, a gente não tem essa nomenclatura mediador. A gente tem 3 possibilidades na lei brasileira, que é a 13.146, que ela tem o professor profissional de apoio, professor de apoio, a gente tem o cuidador, e tem mais um que
acompanhante, mais ou menos isso. Então, às vezes a escola usa o mediador do aluno, mas o mediador, ele não é o mediador apenas daquele aluno. Ele pode estar fazendo o trabalho de mediar durante uma tarefa, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem que impulsionar aquela socialização, o que Vygotsky muito fala né, na sua teoria do socioconstrutivismo, do socio-interacionismo, que é tornar essa sala de aula, né, dentro de uma possibilidade de uma inclusão com qualidade, né? Então, incluir os grupos, né, de alunos com e sem deficiência. Então, a mediação ela é um processo que vai desde esse processo de interações até o processo de mesmo auxílio numa tarefa, né? Mas sempre no sentido de não exclusão, não uma coisa separada, sim, mas entender aquele aluno, entender como se processa o seu aprendizado, como a gente viu agora, cada um é um, né? Cada um tem uma história, avaliar a sua história social, né? Toda essa parte que envolve a história do aluno, o seu ambiente familiar, o seu ambiente de comunidade, para então ele poder ter mais possibilidades de realmente que o seu trabalho seja efetivo, né, seja eficaz, porque sem essa avaliação, sem a gente avaliar individualmente, né, entender aquele aluno individualmente, esse processo não se dará, assim, satisfatoriamente, infelizmente, é o que acontece muito nas escolas, né? Esse mediador, entre aspas, ele fica num canto da sala, lá no final da sala, ajudando só aquele aluno, transcrevendo a tarefa, muitas vezes, lições do quadro para aquele aluno, né? Então, não é realmente um ensino eficaz, né? Ele não está contribuindo ali com um ensino de qualidade, um ensino de inclusão, vamos dizer assim, com qualidade, ensino inclusivo com qualidade, né? Então, eu vejo mais nesse sentido, como um processo mesmo. Já estamos com saudade. A Elísia também foi apresentada ao Bruno. Ah, que legal, muito legal. É tão bom, né, quando a gente conhece coisas novas. Eu também tive a oportunidade de conhecer tanta coisa nova agora, assim, e é muito interessante, né? É uma coisa que a gente que está sempre se preocupando em aprender, né, em tentar fazer algo, né, assim, e levar para os nossos pares, socializar, porque é nessa socialização que a gente é tocado, né, a gente é tocado, não só a gente toca os demais, como os demais tocam a gente, né, é muito interessante. Também vou ficar com saudades desse curso, mas a gente vai se rever, né? A gente vamos nos rever presencialmente no dia 26, né? Para a gente fazer uma grande festa. Realmente, o curso foi maravilhoso. Sim, Bonita. Deixou muita saudade, eu já estou começando. Aliás, faz tempo que eu estou com saudade já. Quando ela começou a falar nos protocolos, que aí ela começou a fazer dar informação, que a gente já estava no processo de término, realmente a gente fica assim, oh Deus, está acabando, e agora a gente faz a contagem regressiva, só tem mais um encontro, e o encontro do dia 26, que é presencial, que infelizmente eu não vou poder estar, mas eu estarei aqui torcendo para dar tudo certo e tudo maravilhoso. E as colegas que forem,
comentem no grupo o que aconteceu, que é para as que não foram ficar sabendo do que aconteceu, as novidades, as alegrias, porque Sim, é como você falou, Sandra, tudo que a gente vai aprender, ler, ou um colega trocar ideia, aqui teve muita troca de experiência, de aprendizado, a sim, gente aprende muita coisa, tudo de bom. Eu só tenho a ganhar com esse curso, maravilhoso, foi muito bom. é, Conhecer muitas colegas de outros estados e tantos pensamentos, cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de trabalhar, e isso é muito bom, porque a gente vai trocando, aprendendo um pouco com cada uma, isso não tem preço esse aprendizado, é magnífico, maravilhoso mesmo. sim, é verdade, é verdade. É, e nós também, né, todos os colegas que passaram aqui, que trouxeram uma parte, né, dos seus estudos, isso é apenas uma parte, né, dos estudos a que a gente se dedica, né, e também vem aprendendo, porque essa parte de experiência prática, ela também alimenta, né, o nosso estudo, né, não é só a teoria, ela também não tem, ela nos auxilia, né, no entendimento, mas né, na prática que você vai realmente, né, se certificar se você está indo no caminho certo, se você precisa aprimorar o seu trabalho, né? Então, é muito interessante isso. Eu queria perguntar à Sandra, se a Sandra vai fazer uma apresentação, porque para não tomar muito tempo, né, já são 20h12. A Sandra Santos está aí, Sandra? Sandra, eu acho que a Sandra Santos, eu acho não, ela fez ela já deu uma aula. Não sei se ela vai retornar. Ah, não, Acho que é porque a professora Edicleia tinha falado que seria Sandra Barbosa, Sandra Santos, então eu sei que ela já fez uma apresentação realmente para vocês, né? eu acho que ela pode ter se confundido. Acho que agora é com a professora Ticleia mesmo. Ah, sim. Ah, então tá. Então, no momento que ela entrar aí, a gente pode ir conversando, né? Se vocês quiserem mais alguma troca, perguntar alguma coisa, a gente vai conversando. E aguardamos a professora Edicleia para finalizar, né? E na próxima aula, nós teremos... Você sabe quem, Késia? Vai ser a Cristina A Danelon Cristina. e uma mestranda, acho que ela é mestranda, que ela é surda. Então vai ser muito interessante, Ah, sim, uma aula com porque a... a isso. gente vai ter o privilégio de fazer a interpretação ao contrário, né? Sim. Então, ela vai falar em Libras e a gente vai receber a interpretação do Uhum, português, né, oralizado. Isso é uma sim, experiência única para todo mundo, com certeza. muito interessante, muito bom. Vai ser um momento que vai coroar aí o nosso curso, né, como última apresentação, né? Yeah. Eu espero que vocês tenham, quem não ainda tinha tido contato com a teoria de Vygotsky, o Brunner mesmo, algumas coisas, que o Brunner ele é mais recente, né? Ele morreu em 2016, né? Então ele estava atuando até há pouco, né? Aí é muito perto, né? Já Vygotsky, não, já ele é de nasceu em 1896, né? Morreu em 1934. Então, e o Vygotsky ele só passou a ser conhecido aqui no Brasil, né? A partir de 1960, mais ou menos, né? 60, 70, eu acho, 70.
em 1970, com o seu livro que foi publicado. Ele era muito conhecido nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, não. Ele ficou muito tempo, assim, em poucos espaços, em poucas academias sendo discutido, até o momento que acho que eles começaram a partir dos seus de todo aquele acumulado de escritos, né, de conferências, eles começaram a publicar os seus livros. E aí o Vygotsky começou a fazer, né, assim, e até no início houve muita turbulência, né, porque existem, né, muitos teóricos, por exemplo, Piaget, Vallon, depois vem Vygotsky, então algumas pessoas ficam muito centradas num teórico só. Eu acredito que a gente deve sempre conhecer todos, né? É claro que, dependendo daquilo que você desenvolve, daquilo que o seu estudo lhe permite, o seu trabalho também, cada teoria ela tem o seu momento, né? Eu costumo dizer isso também para os meus amigos psicólogos, né? Eu sou psicóloga, trabalhei muito tempo na psicologia, e a gente tem isso não só nessa área, mas como em outras áreas, né? A gente tem uma questão de algumas pessoas serem muito ortodoxas, né? Muito fixadas, e só aquela teoria é a correta, é a certa, né? Eu já tenho uma outra perspectiva, né? Uma outra visualização nesse sentido, porque eu acho que é importante a gente conhecer tudo, né? Conhecer um pouco de cada. A gente não tem condições de conhecer tudo, infelizmente, mas a gente deve, pelo menos, se aproximar um pouco, né? Entender um pouco aquela teoria, o que realmente ela pode nos trazer, em que momento eu posso utilizar, né, esse conceito, ou ir por esse caminho que aquele teórico me coloca, ou fala sobre aquilo, me instrui sobre aquilo, né? Então, eu acho muito importante. Então, eu espero que vocês tenham gostado, assim, do que Vygotsky, né? Eu sou profundamente apaixonada pelas teorias, pelos conceitos de Vygotsky, né? Ele foi o primeiro teórico a falar sobre a mediação no aspecto pedagógico, né? Porque a mediação, o mediador é uma palavra que está ligada aos meios jurídicos, né? Isso nos anos de 1950, 1960, ela foi inicialmente conhecida nos meios jurídicos. Começou nos Estados Unidos, né? Tudo mais ou menos começa lá. Mas, então, nos meios jurídicos, o mediador era aquele que mediava aquelas questões jurídicas, né? Então, até hoje, né, é um profissional que existe, né? Competente nos meios jurídicos, né? Mas ela só dos meios utilizada nos meios jurídicos, ela começou a fazer parte também de outros espaços, né? E foi se chegando também ao espaço escolar, né? Mas, inicialmente, ela entrou no espaço escolar como a mediação das questões de brigas, alunos que deixavam a escola, mas na questão mesmo nas questões jurídicas, vamos dizer, né? Então, ela entrou na escola nesse viés, né? Por causa da violência, isso que eu queria lembrar, a violência nas escolas. Então, o mediador entrou nas escolas nesse papel de mediar a violência, mediar as questões dos alunos que se evadiam das escolas, né? E, aos poucos, a área pedagógica foi também assimilando esse papel, né, do mediador. Mas ele, originalmente, ele está ligado às questões jurídicas, tanto como eu falei
em algum momento, acho que eu citei para vocês, que ele, o mediador, ele não existe na lei brasileira de inclusão com essa nomenclatura. Esse termo não existe. Inclusive, é o termo que eu discuto na minha tese, né, de doutorado sobre essa questão. Nem no Código Brasileiro de profissionalização ele existe, né? Então, é uma questão que a gente vem sendo discutida, e por isso que eu trago também e falo muito sobre a mediação enquanto processo, né? Enquanto um processo, e o que a gente vê é que as escolas realmente têm colocado os mediadores, até concursos públicos a gente vê em muitos municípios, né? Só que essas pessoas estão entrando nas escolas com cursos médios, com cursos técnicos, mas sem realmente a questão da formação, do que realmente o mediador pedagógico pode fazer, influenciar, as teorias, os teóricos, né? Todo esse cabedal de informações tão necessárias como instrumento para o seu trabalho. Então, é isso, gente, já falei bastante, aí está a Edicleia, a professora Edicleia, é com você. Eu estava aqui falando, se deixava falando, para. E aí, pessoal, estou vendo aqui os debates, não é? A questão aí do quanto vocês se apaixonaram aí, né, sobre as teorias, né? E aí pensar um pouco, não é? Como é que a gente pensa a questão da mediação com bebês, né? Porque nós temos, quando nós trabalhamos com bebês, nós trabalhamos com bebês e educação infantil, né? Quer dizer, creche para escola. Nós temos que pensar, não é, Sandra, que essa mediação é com a criança, né? Quando a gente está interagindo, quando a gente está conversando, quando a gente está com o brinquedo, selecionando o brinquedo, não é? Correto, não é? Para aquela faixa etária, ou com aquela configuração, né, para o bebê, para um bebê com perda visual, com um bebê com uma alteração motora, com os estímulos, né, do brinquedo, estímulos auditivos, tudo isso é um processo, né, como um facilitador do meu processo de interação na mediação, né? Às vezes a gente acha que a melhor forma de a gente acompanhar um bebê é nós fazermos a interação com o bebê, né, e deixarmos a família, né, do lado de fora. Mas quando a família participa ativamente, né, desse processo de interação, é fundamental, né, porque a gente vai estar devolvendo, né, à família, né, Espera aí. Só um minutinho aqui, que eu vou ver aqui se eu tenho aqui um material que eu queria até aproveitar e passar aqui para vocês. Espera aí. Só um minutinho. Vou ver esse aqui. Aqui. Né? Tá, bom. Eu queria mostrar para vocês, justamente, né, pegando o gancho com a questão que a Sandra trouxe sobre a interação, um PowerPoint que eu separei de um trabalho que, na realidade, foi uma palestra, né, sobre brincar. Brincar é coisa séria. Deixa eu... Está aqui. Estão assistindo? Abriu? Está abrindo, está entrando. Abriu? Abriu. Tá, daí foi sobre brincar, né? Brincar é coisa séria, e a gente está falando um pouco sobre aí,
os nossos projetos, o nosso núcleo, né, que vocês vão fazer uma visita ao núcleo de educação especial e inclusiva, onde nós temos os nossos materiais adaptados. E aí eu quero mostrar para vocês um trabalho, quando nós trabalhávamos, né, com o ambulatório de desenvolvimento infantil, né? E aí, justamente, olha que interessante essa criança ter uma alteração de desenvolvimento, olha a alegria, né, dessa criança, o êxtase, aí a mãe brincando, eu brinquei, depois a mãe foi brincar também, e a gente pega uma xuxinha de cabelo, coloca uns guizos, e o espetáculo, né, do próprio pezinho, vê o olhar e a alegria, né, desse, né, bebezinho ali nesse processo de interação. Então, essa questão da mãe, né, esse é um bebezinho com síndrome de Down, são dedoches, né, que são feitos com luvas, e a gente coloca, a gente brinca, né, com a criança, e depois a mãe também faz o processo de interação, aí o bebê, né, fazendo aí, quer dizer, ele está visualizando, ele está pegando, ele está fazendo, né, e o sorriso ali da mãe, né, a mãe também podendo, né, se satisfazer com esse processo, né, de interação. Aí o outro processo também de interação é com a família, né, e aí usando um espelho, né? Então, a criança está sentada, né, com síndrome de Down, no colo da mãe, e a irmã mais velha, que está fazendo o processo aí de interação com a irmãzinha. Até eu até já relatei para vocês que elas hoje são moças, né, e eu as encontrei futuramente, e a irmã mais velha lembrava, né, lembrou de mim e falou, eu sou a irmã mais velha. Então, olha a alegria, né, a expressa, né, nesse processo de interação. Aí também um outro processo é a mãe também interagindo com o seu bebê, né, olho no olho, com esse material, né. Olha que alegria, né? Olha que foto linda, né? O bebê e a mãe fazendo essa interação a partir, né, dos materiais, né? Isso é as nossas oficinas de brinquedo. Também nas interações aí já dentro do espaço da classe hospitalar. A produção de brinquedos, dentro aí do projeto de humanização. Bom, então me ocorreu passar, né, esse material para a gente falar que esse processo, né, das interações e da mediação, ele precisa ser feito entre nós e a família, né? Porque conosco essa criança passa uma parte do tempo, não é, Sandra? Mas é com a mãe, com a família, com os irmãos, que ele vai passar o resto do dia. Então, eles também aprendem nas nossas interações como desenvolver, né, o seu filho, né, o seu bebezinho, né, a sua criança na primeira infância, quando não estiver conosco, né? Quer dizer, parece assim, quando a gente vê, né, é fácil, né? Mas por trás de uma foto dessa tem todo, né, um cuidado, né, de ter uma interação de desenvolvimento humano, a construção de um material de estimulação, e que as teorias elas nos ajudam para isso, né? Para que a gente possa transformar, como aí o Brunner muito bem, né, nos ajuda a pensar, né, nessa transposição para a didática, né, que também o Pasquale nos ajuda, e a Pasquale se apoia muito, né, nas concepções de Brunner, né? Então, como é que a gente traz um Vygotsky, como a gente traz um Piaget, como a gente traz um Bronfenbrenner para a nossa prática, né? Esse que é o desafio, né, da prática pedagógica, é essa, né? Ela não pode ser uma prática retórica, né? Porque aí, senão, ela vai ficar lá, né, no livro, mas ela também não pode ser uma prática pela prática, né? E aí a gente não leva
a um lugar de prospecção e desenvolvimento, né, como aí o Vygotsky bem nos coloca, né, porque o que a gente quer tirar é aquela criança, né, daquela zona de desenvolvimento real, que naquele momento pode ser uma zona que ele esteja num atraso de desenvolvimento, e aí ele possa ir construindo, né, com nos andaimes, né, os patamares posteriores, prospectivos do desenvolvimento, né, que a Sandra já apontou muito bem. Justamente. Alguém tem alguma colocação, algum relato? As pessoas estão muito quietinhas. É frio? Está frio aí? Aqui teve uma mudança climática. Está frio por aí também? E eu só com inveja desse frio de vocês. Aqui a gente pegando fogo. E da agora só vai piorar. É setembro para frente. Eita. E vem uma camada de calor, beleza. Eu já estou ansiosa para a nossa próxima aula. Fiquei emocionada com essa nova representante aí da nossa aula. Vai ser uma moça com sinais, a linguagem de sinais, né? Isso é Isso. emocionante. Eu já estou ansiosa para vê-la. Bom, então, aí por hoje nós podemos nos despedir, e na semana que vem a gente se encontra e a gente vai postando no Classroom, que nós vamos ter uma reuniãozinha aí com o nosso grupo, né, de organização, que a gente está agora, né, só pensando no dia 26, né, estamos agora com nossas metas focadas aí para o nosso encontro, que é no dia 26. Então, a gente se despede hoje um pouquinho mais cedo, né, e fico, então, aguardando aí a permanência aí da equipe de coordenação do curso, para nós termos uma reunião rápida aí, para a gente tratar algumas metas aí. Eu vou desligar aqui, interromper.